Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, rogamos ao Senhor de nossas vidas que nos abençoe e que nos proporcione paz. A cidade de Magdala, ao tempo de Jesus, era considerada das mais encantadoras das margens do mar da Galileia. Conforme nos recordamos, o mar da Galileia encontra-se numa depressão da terra, a 200 metros abaixo do nível do mar. Graças a essa situação geográfica, a região apresenta um dos climas mais amenos do Oriente Médio. E Magdala é uma cidade que naquela oportunidade repousava às margens desse mar agradável, cujo volume d'água é menor do que o da Baía de Guanabara. Conhecido também como Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades. Esse volume d'água abençoa aquela região e é resultado do Rio Jordão, que vindo do norte, despeja as suas águas nessa imensa fossa e pela parte sul, ele deságua na direção do deserto para aquietar-se em uma outra depressão mais profunda, que é o Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Magdala era uma cidade que se tornou famosa. Ali esteve 2 vezes a rainha Cleópatra do Egito, para beneficiar-se do seu clima agradável nos dias tórridos do verão na sua pátria. Magdala era portadora de um casario greco-romano e pelas suas imensas alamedas arborizadas deambulavam as caravanas que vinham da Transjordânia e que traziam para Israel ou daí levavam as especiarias, os tapetes da Babilônia, os frutos secos, os capitosos vinhos de Caná, em um comércio ininterrupto e faustoso. Mas também a cidade era famosa pelos seus câmbios. As mesas dos cambistas espraiavam-se pelas imensas avenidas e as moedas da época, o sestércio, o denário, os talentos, as dracmas, não apenas de Israel, de Roma e da Grécia, eram negociadas com grande efervescência daqueles que seriam os pioneiros das bolsas de valores da atualidade. Mas não será por nenhuma dessas razões que Magdala se tornará famosa e passará à posteridade. Será por causa de uma mulher cuja vida de dissoluções atraía de um lado a intolerância religiosa da sinagoga, a inveja das damas respeitáveis, cujos maridos eram seduzidos pela pecadora, e por outro, por causa da inveja que provocava. Essa mulher chamava-se Míria de Migdol, e passaria à posteridade evangélica com o nome de Maria, a pecadora de Magdala. Maria de Magdala era uma mulher de peregrina beleza. No arrebatamento dos 28 anos, ela provocava seduções e levava os indivíduos ao delírio. Amada por uns, por outros detestada, anelada por alguns e por outros perseguida, a grande cortesã morava em um verdadeiro palacete, nos arredores da cidade, entre árvores famosas, cedros do Líbano,
e madeiras de resina perfumada, que lhe invadiu a casa toda vez que as lufadas de vento, carreadas do mar, deixavam uma agradável e amena sensação da cidade gloriosa. Mas era uma mulher singular. Dizia-se que periodicamente era instrumento de demônios e que 7 demônios possuíam-lhe o corpo. Naqueles dias tormentosos e nas noites lânguidas, quando essas forças estranhas lhe dominavam as carnes, a mulher decaída entregava-se a um estado de transe profundo e ficava mergulhado na sua sala de paredes fortes e de tecidos pesados, amortecida entre braseiros fumegantes de incenso, de perfume de nardo e de mirra. Naquelas noites intermináveis e naqueles dias sem fim, a grande mansão fazia silêncio para ninguém interromper a languidez da mulher poderosa. Era talvez a cortesã única em Israel que se permitia o luxo de escolher os seus parceiros. Os homens digladiavam-se. Mercadores atravessavam o Mar Vermelho para a felicidade de uma noite de embriaguez. Vendedores persas e sacerdotes de Jerusalém, na calada da noite, procuravam a sua mansão para os momentos de erotismo e de entrega à sensualidade. Mas ninguém sabia de onde viera aquela mulher. A sua era uma estranha vida, envolta nos véus do desconhecimento e do mistério. Foi numa dessas noites especiais, quando ela estava reclinada no triclínio, no silêncio mortal, e os braseiros fumegantes pareciam desenhar fantasmas na sala escura clareada pela lua que penetrava pelo retângulo aberto no teto, que aconteceu algo especial. A porta de carvalho velho, da muralha que defendia a grande mansão, subitamente começou a estourar, experimentando as batidas de um cajado de algum atrevido que desejava chamar a atenção. Aberto o postigo, o vigilante perguntou àquele homem o que desejava. Era o mendigo, um desses miseráveis que perderam o destino nas estradas sinuosas da vida, maltrapilho e ousado. Ele levantou a cabeça, derrubou um manto imundo que a cobria e disse: desejo falar com a senhora. Era um atrevimento. A mulher recusara um príncipe, não aceitara o próprio amante Próculo, representante de César na província. Na noite anterior, ela se entregara a todas as licenças morais. Havia sido seu aniversário, e o banquete arrastara-se por vários dias desde antes, até quando ela entrou nessa embriaguez insuportável dos sentidos. E o estranho dizia: desejo falar à senhora. Tenho uma mensagem e ela espera por mim, e de dizer-lhe que eu cheguei. O encarregado da vigilância falou-lhe que mantivesse silêncio, ou ele o expulsaria dali com os cães ferozes que mantinham guarda. Fechou o postigo e recuou ao pátio. Mas o homem, levantando o cajado, batia ruidosamente no portão, e o som repercutia em cada sala. Adentrava-se até a intimidade da casa onde a mulher estava no seu transe mórbido. Tenho que falar à senhora, ou produzirei tanto ruído que esta casa pode desabar. O vigilante abriu a porta pesada. O estranho, que era muito ousado, adentrou-se no pátio interno. O responsável pelo repouso da cortesã lhe disse: a senhora não atende, nem aos homens nobres, menos ao miserável. Tenho que falar à senhora.
ou gritarei, ou me entregarei ao desespero até que ela me venha receber, porque ela necessita de mim. Como podia a cortesã de Magdala necessitar de alguém? Era um paradoxo. Aquele homem deveria ser um transvariado, mas ele gritava tanto e havia um estranho brilho no seu olhar, que o vigilante encarregado de manter o equilíbrio temeu. E uma escrava de pés descalços saiu pelo corredor imenso, abriu a cortina e, ante a claridade de uma lua pálida, ela teve um arrepio a ver a mulher de pele muito alva, coberta levemente por um tecido negro, emoldurada pela cabeleira abundante, em um estado de êxtase, parada, o peito ofegante, arfando, enquanto as labaredas que crepitavam davam a ideia de um lugar purgatorial. A mulher recuou apavorada, era sua escrava encarregada de vesti-la, e quando ela ia recuando, o homem apareceu. Adentrou-se sem convite e, abrindo a cortina pesada de veludo, atirou-se aos pés da mulher decaída e começou a gritar: Senhora! Senhora, ele veio! A mulher continuava na sua languidez: Senhora! E movimentando-a, sacudindo-a, o estranho dizia: Acordai, Senhora! Jesus está em Cafarnaum, a pouco menos de 5 quilômetros daqui. É a vossa oportunidade, Senhora. Acordai. A meretriz lentamente, arrancada do abismo em que se encontrava, descerrou as pálpebras e, na névoa dos olhos, percebeu aquele homem de joelhos que lhe gritava o nome, que lhe suplicava atenção, e perguntou com voz pastosa: Quem é você? Senhora, não vos lembrais de mim? Recordai-vos que há menos de uma semana voltáveis para casa em vossa liteira, e eu me atirei aos vossos pés e supliquei ajuda. Tende piedade de mim, que sou leproso. E rasgando no peito a camisa suja, vos mostrei os meus lepromas e as minhas feridas. Eu ouvi falar de Jesus, o taumaturgo galileu, que lava a lepra, que transmite luz aos olhos apagados, que traz vida, e eu necessito chegar até ele. Ajudai-me, Senhora. E vós me atiraste uma moeda de ouro, e me disseste por detrás das vossas cortinas: Ide, e se o encontrardes, voltai, e dizei-me que ele lava a lepra da alma também. Se desejais pagar meu benefício, vinde dizer-me que o encontrastes. Encontrei-o, Senhora. Vede, já não tenho mais as pústulas, nem a podridão, nem as deformidades que me desgraçavam. Eu venho dizer-vos que Jesus está ali, na praia do outro lado, na casa de um certo Simão Bar Jonas, que é um pescador, em cujo lar ele estabeleceu a sua residência. E de vê-lo, ele não dorme nunca 2 noites seguidas no mesmo lugar. É hoje, Senhora, que o plenilúnio adorna a terra de claridade. Ide, vinde comigo, eu vos guiarei até lá. A mulher levantou-se, olhou o homem e disse: Ide-vos. Que pode fazer ele por mim? A lepra de fora, muitos profetas de Israel também sararam. Mas a minha é uma lepra interior tão profunda que ninguém é capaz de retirá-la. Senhora, Jesus é diferente. Ele come com os pecadores. Ele dialoga com aqueles que são os réprobos. Eu vi falar
com aqueles que são detestados e perseguidos. Vinde, Senhora, por favor. A mulher estava hesitante. Ele ergueu a Senhora. Vinde, Jesus vos espera. Algo me diz na alma que ele vos espera. E imediatamente bateu palmas. A escrava chegou e ele pediu-lhe que a vestisse, que ele cobrisse a cabeça e chamasse o barqueiro. Alguns minutos após, no silêncio da noite perfumada de mirto e de violeta silvestre, um barco rasga as águas espelhadas do mar da Galileia na direção de Cafarnaum. Sobre o barco, um homem que rema, um leproso curado e uma mulher prostituída. A noite canta ao longe onomatopeias da natureza. E quando, 2 horas após, o barco se crava nas areias do outro lado do mar, à sombra de venerandos tamarindeiros e mangueiras em flor, o homem salta e a mulher, cambaleante e tímida como a criança, olha a praia imensa, coberta de búzios, de seixos e de madeiras lavadas. E ele diz: ali, Senhora, é ali que ele está, na casa do pescador. A mulher hesita, ela se conhece. E não pode haver nada pior ou melhor do que a consciência. Não é importante o que pensam de nós, é valioso o que de nós pensamos. Ela tem medo de enfrentar-se. Jesus deve ser o espelho onde ela vai se ver desnuda. Mas o homem lhe diz: ide, Senhora. A porta estava mais ou menos entreaberta. E segurando-a, ele quase a empurrou. E ela, agora tomada por um ímpeto, empurra a porta. A velha porta range em gonzos enferrujados e um retângulo de luar cai sobre a sala. Ali sentado, sobre uma pedra, um homem esguio, de costas para a porta, move a cabeça e desenha um ângulo aureolado de luz de prata. É Jesus. A mulher fascina-se com aquela beleza peregrina que dele se irradia, e tomada de lágrimas, sem saber por quê, ela se lhe atira de joelhos aos pés e lhe diz uma palavra em hebreu: Rabone, mestrezinho, o mestre querido, Maria. Senhor, tu me conheces? Oh, Maria, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Não te surpreendas, pois, de dizer-te Maria. Se tu me conheces, tu sabes que sou uma desgraçada. Se tu me conheces, tu sabes que eu trago a alma vestida de trevas e o coração embrulhado na amargura. Se tu me conheces, tu sabes que eu sou toda podridão. Oh, Maria, tu por acaso nunca viste os muros velhos, os escombros das casas em ruínas, quando chega a primavera, reverdecerem, abrirem-se flores e o suave aroma espraiar-se pelo ar? Assim também são todos aqueles que, escombros humanos, encontram a primavera do Evangelho. Senhor, então haverá esperança para mim? Maria, a mim não me interessa o que tu tens sido, mas a mim me importa o que tu desejas fazer de ti. Eu não te pergunto o que fizeste até agora, mas eu te interrogo: o que pretendes fazer amanhã? Senhor,
Eu gostaria que me dissesseis que deverei fazer. Ama. Ama, Maria. Ama aos teus filhos. Desgraçada de mim. Tenho o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Maria, a mulher que ama os filhos que vieram do seu ventre, desincumbem-se de um dever. Mas quando eu te digo que tu ames aos teus filhos, eu me não reporto às flores de carne que saíram da tua carne, mas aqueles filhos que não têm mães, aquelas mães que não têm filhos, ama-os, e eu te darei o reino das bem-aventuranças. A mulher estava aturdida, uma febre assaltou-lhe o corpo. Ela estava acostumada a ver os homens como animais sexuais, violentos e espúrios. Mas aquele homem era como um raio de luz, que ele rasgava a treva densa e lhe dava uma doce claridade de paz. Rabi, pede-me a minha vida. Eu te darei a minha vida, que é tão inútil e desperdiçada. Se tu quiseres, eu morrerei por ti. Maria, eu vou pedir a tua vida, não hoje, um dia. Um dia eu te pedirei a tua vida. E agora vai e ama Maria. A mulher levantou-se, cambaleava, não teve a coragem de dar-lhe as costas, recuou, saiu, e quando estava na praia enluarada, ainda pôde ver aquela figura aureolada de prata, que lhe pareceu dizer: vai, Maria, e ser fiel até o fim. Ela entrou na barca e o seu coração pela primeira vez cantava. Cantava uma balada infantil. Quando a madrugada colocava seu rosto de luz sobre a treva densa da noite que ia, a barca se cravou na praia de Magdala e a antiga meretriz saltou aureolada de esperança. Naquele dia correu um boato na cidade. A prostituta havia enlouquecido. Atirava pela janela os seus bens, seus vestidos, suas joias. Os mendigos acorreram, o populacho veio e ela, cantarolando, despojava-se. Reservou-se apenas um vestido, aquele com o qual perdera a virgindade. Um vasilhame de alabastro que guardava um perfume de nardo especial, que era presente de sua mãe. Saiu e desapareceu no dia. Ali próximo, em uma outra cidade, havia um homem excêntrico. A humanidade sempre teve pessoas excêntricas. Esse homem era fariseu, era cumpridor da lei de Israel. E se permitia o luxo, já que era muito rico, de hospedar pessoas notórias e notáveis. Todo indivíduo célebre que passava pela sua cidade, ele oferecia um banquete para apresentar aos seus amigos. Em realidade, ele não homenageava a ninguém. Ele se engrandecia através das pessoas nobres. Até hoje é assim. Aqueles que parecem estar homenageando as pessoas notáveis estão colocando-se ao seu lado para brilharem também. E ele preparou um banquete e convidou um estranho taumaturgo que andava pelas estradas, falando de um reino especial, cujas fronteiras não estavam na terra e cujas dimensões eram do sentimento. Ele havia convidado esse homem de Nazaré, ou de Judá, ou da Galileia, ninguém sabia exatamente, para almoçar na sua casa. Mas convidara também os seus melhores amigos para recebê-lo.
E quando o sol dardejava sobre a terra, em uma alameda imensa, que dava acesso à casa palaciana, à porta de entrada estava Simão, o excêntrico, acompanhado de servidores, de convidados e de escravos. Jesus havia recebido o convite para almoçar na casa de Simão. E, para surpresa dos seus amigos, ele aceitou, o que não era comum. Acompanhado de Pedro, Tiago e João, ele veio caminhando estoico e lirial. E quando chegou à ala de acesso, no patamar imenso de entrada do hall, Simão curvou-se, as suas vestes alvas. Ele, como fariseu, era muito cuidadoso com a aparência e apresentou num gesto bem estudado a entrada que conduzia ao refeitório. Ali estavam os triclínios, que eram divãs baixos romanos, para que as pessoas reclinadas pudessem comer. A festa era opípara, músicos adrede contratados, com pífaros, tambores, com todos os instrumentos regionais, tocavam, e mulheres seminuas bailavam a dança dos 7 véus. Jesus, naturalmente, adentrou-se, Simão apontou-lhe um divã, e ele reclinou-se. Os escravos abaixavam-se, apresentavam-lhe peixe defumado, tâmaras secas, ameixas especiais e passas, especiarias do Egito e da Babilônia. Frugal, ele apenas tocava numa que outra. A festa estava no auge, e Simão estava estuante de vaidade. De vez em quando olhava o Galileu e reconhecia que ele era diferente. Havia algo. Ninguém saberia definir exatamente o que daquele homem se irradiava. Quem o visse não ficaria neutro. Odiava-o ou amava-o. Assim são os grandes líderes. Odiados ou amados. Nunca ninguém fica frio diante deles, indiferente. E Jesus continuava. Inesperadamente ouviu-se um vozerinho que se adentrava pela casa, um bulício. Simão levantou-se, os escravos corriam aturdidos e apareceu a meretriz. À porta do banquete, Simão ficou estarrecido, porque ela era muito conhecida. E ficou envergonhado. Como é que aquela mulher, cujas pegadas no chão deixavam marcas de desgraça, atreveu-se a entrar na sua casa nobre? A mulher atrevida olhou em volta, com aquele desacato de quem não tem nada a perder. Correu os olhos e adentrou-se violenta na direção de Jesus. Simão quis expulsá-la, chamou o mordomo, e quando ele olhou para a mulher, ela também o olhou. Simão era um hipócrita. Ele falava de virtude, mas era cliente dela. Ele pregava a pureza, mas no silêncio da noite, coberto de um manto escuro, ele frequentava o bordel. E ela, que não tinha nada a perder, olhou para ele para desafiá-lo e desmoralizá-lo de público. Simão sentou-se envergonhado e irado. E a mulher agora, tomada de emoção, pegou aqueles pés cansados da estrada, não lavados, e começou a chorar. Abriu o vasilhame de alabastro, retirou o perfume, começou a passar dos pés, a enxugá-lo com os cabelos da cor de ouro fulvo. E o frenesi. E Simão olhou para Jesus, houve um estacato, um silêncio cruel. E ele começou a pensar, deve ser um hipócrita. Ele é um mistificador. Se ele fosse profeta, ele saberia que aquela mulher que está aos seus pés é uma meretriz. E a expulsaria daqui. Claro que Simão não ia dizer isso, mas ele pensava. Olhava para Jesus irado, porque fora o motivo do escândalo. E estava maldizendo o peregrino a quem convidara. Jesus continuava impertérrito e plácido. Subitamente, olhou para Simão e sorriu. Simão era pusilânime, sorriu também. E Jesus lhe disse: Simão,
Eu sei que tu és um negociante próspero. Ó, Senhor, era o ponto fraco de Simão. Não é verdade, eu não sou tão rico como falam. Não, eu não te disse que tu és rico. Eu disse que tu és próspero e és um bom negociante. Mais ou menos, Senhor, mais ou menos. Tu também sabes como são os valores. Sim, sim, claro, eu trabalho com dinheiros. Simão, quando eu cheguei, tu me esperaste à porta. Sim, assim manda a lei. Mas tu não me beijaste, como manda a lei. E esta mulher, desde que chegou, me beija os pés. Tu não me deste as águas para as abluções, como recomenda a lei. Mas esta mulher, com lágrimas, me lava os pés. Tu não me deste a toalha de linho para enxugar o suor, mas com seus cabelos ela enxuga a planta dos meus pés. Eu te digo, mulher, por muito amares, os teus pecados te são perdoados. Sabes por quê, Simão? Porque havia um homem que tinha 2 devedores. Um lhe devia uma alta soma, 500 denários, e o outro lhe devia uma importância ridícula, apenas alguns talentos. E como nenhum dos 2 pudesse pagar a dívida, ele perdoou os 2. Então eu te pergunto, qual aquele que mais o amou? Oh, mas isto é fácil. Aquele a quem mais ele perdoou. Disseste bem. Por muito amares, mulher, tu estás perdoada. A mulher deu um grito e saiu. E a partir daquele dia, nas multidões que acompanhavam Jesus, havia sempre uma mulher de peregrina beleza, escutando-lhe deslumbrada o verbo flamívono e a doce cantilena da sua voz. Ela dialogava com os leprosos, ela atendia as crianças que se perdiam nas multidões, limpava feridas, mendigava para repartir o pão e se tornou célebre no meio daqueles desventurados que acompanhavam Jesus. Quando ele se adentrou em Jerusalém na Páscoa, em um domingo que ficaria célebre pelos ramos de oliveiras e de palmas que as pessoas agitavam no meio da multidão, Maria, a arrependida de Magdala, estava presente. Ela viu quando, montado no jumento, ele se adentrou pela porta principal da cidade famosa. E as pessoas atiravam tapetes, atiravam o manto, o chador, para ele poder passar. Mas não era ele quem pisava, era o animal que recebia as homenagens, porque ele cavalgava acima. Ela também estava naquela noite tormentosa, quando ele foi mandado a Anás, e mandado a Caifás, e mandado a Pilatos. Aquela via dolorosa, aquela noite de ansiedade, ela acompanhou de um para o outro lado, sem saber o que estava acontecendo. E ali no meio da multidão, ela viu quando o pretor, representante de César, apresentou e diz: eis o homem, nele eu não vejo culpa, mas a multidão hoje é quase a mesma de ontem, tem sede de sangue. E desarvorada dizia: crucificai-o. Ele desafiou Moisés e a lei. Ele desrespeitou o imperador. Claro que os judeus odiavam o imperador. O imperador Tiberio tivera a audácia de mandar e colocar a sua efígie diante do templo para ser homenageado. E isso era o máximo da blasfêmia. Mas naquele momento convinha despertar no romano zelo pelo império. Ele deve ser crucificado. Pilatos, angustiado, não sabia o que fazer. Aquele rosto irradiava tanta paz
que o governante de Nóbio sentiu-se desmoralizado. E a esposa lhe disse: eu sonhei esta noite que tu irás condenar o inocente. E ele negociou com a massa: eu vos dou Barrabás, trazei-o. Era um assaltante de estradas. Preferimos Jesus. Crucificai o filho do carpinteiro que se diz o Messias. Libertai Barrabás. Mas até hoje é assim. Aí estão a promiscuidade, a venalidade, o escândalo, o suborno, o crime, a corrupção. E nós temos vergonha de proceder bem. Quando a pessoa tem boa conduta, esconde. Quando se exibe nas manchetes e no high society, poder-se-ia dizer que é um grande triunfador porque é ladrão, porque é desonesto, porque é corrupto. E quando atinge o estrelato, o rio de lama que levou ao pódio da glória, com exceções, é uma vergonha, mas nós aplaudimos, porque é a nossa imagem que nós estamos projetando. E foi assim que ele foi açoitado 70 vezes. 2 se encarregaram de quebrar-lhe as energias. Aquele que ia ser crucificado era atado a um toro. E 2 supliciantes, com uma lâmina atada a 3 tiras de couro cru, que tinham na ponta algumas esferas com várias tenazes e pontas, batia um no tórax, nas costas, o outro nas pernas, e dilaceravam para que a hemorragia enfraquecesse no dia seguinte, a morte fosse mais rápida. Ele tomou 70 chibatadas. Era o flagício. Não deu um gemido. Era o cordeiro caminhando para o matadouro. O rosto ensanguentado, atado como animal. Ele parecia estar tão longe. A dor moral era maior do que as dores físicas. Foi jogado no cárcere. E no dia seguinte, 2 toros de madeira, pesando aproximadamente 70 quilos, foram unidos, colocados sobre o ombro, toscos, cheios de farpas, e empurrado para que ele levasse além das portas da cidade, em um outeiro de 15 metros de altura aproximadamente, chamado Gólgota, que em hebraico significa caveira. Maria, arrependida de Magdala, estava ali. O coração dilacerado, a alma em suspenso. Ela acompanhava outra Maria, a mulher de Nazaré, a mãe daquele homem. Ao lado delas estava também a esposa de Cusa, o tetrarca da Galileia, de nome Joana. E outra Maria, chamada de Jerusalém. Quando ele caiu pela segunda vez, ali naquela rua tortuosa que ainda existe, estreita e declive, na direção da porta da cidade, embora hoje o antigo monte esteja na periferia da velha Jerusalém. Quando ele tombou por segunda vez, uma mulher trespassada de dor estranha tomou de um tecido de linho alvíssimo e enxugou-lhe o suor. E quando retirou, estava desenhada a face sanguinolenta. Ela seria chamada Verônica. Dobrou o linho e acompanhou a triste comitiva. Um silêncio de pedra. Um céu dominado por tormentas. O relâmpago zigue-zagueava longe. O trovão aplaudia. E as nuvens densas desenhavam a tormenta macabra. Chegaram ao aclive do monte. Estenderam-lhe os braços grosseiramente. Colocaram um pé sobre o outro e cravaram instrumentos enferrujados, cravos pontiagudos,
com 25 centímetros de comprimento, golpeando no pulso, entre o cúbito e o rádio, e nos 2 pés, as marteladas que ele estremecia. Sobre a cabeça lhe haviam colocado uma coroa de espinhos de rosas silvestres, tiradas da esterqueira, e ao cravarem-nas, ele contraiu tétano. E de quando em quando, ele tinha um tipo de convulsão. Com 2 forquilhas pesadas, ergueram a cruz. Ele pesava entre 60 e 65 quilos. Era magro, frugal. E quando o corpo derreou, as farpas entraram-lhe pelas costas até os pulmões, e nos ombros, e nos braços, e ele teve uma expressão de angústia. A tormenta começou a ameaçar. E ele ali estava, e Maria de Magdala, abraçando aquela mãe crucificada na dor invisível, chorava copiosamente. Foi quando a mulher-mãe, não suportando mais, gritou: meu filho, que te fizeram os homens? Ele moveu a cabeça, olhou aquele grupo de adversários gratuitos, aquele magote de amigos, 5 mulheres, e João foi o único homem, um rapaz de 16 para 17 anos. Eram tão poucos no meio das feras, que o lulavam, enquanto os seus pés jogavam sortes com as suas roupas, como estava na profecia. Ele então disse ofegante: mulher, não a chamou de mãe, eis aí o teu filho. E olhou para João: filho, eis aí tua mãe. Ele rompia os vínculos carnais. A partir dali, ela seria a mãe espiritual da humanidade. A partir daquele momento, o jovem seria o símbolo da fraternidade universal. Era necessário saber que somos todos irmãos, filhos do genitor divino. Então ele deu um grito: Eli, Eli, lama sabachthani, no dialeto hebraico: Senhor, Senhor, tudo está consumado. A cabeça pendeu, o corpo cedeu e a tempestade tomou. Ninguém pode imaginar o que foram aquelas horas pós-tragédia. As grandes dores não podem ser descritas, têm que ser vividas, porque cada um vive de forma especial na sua emoção. Voltaram amedrontados para a casa da última ceia, outros foram para a casa da mulher Maria de Jerusalém e ficaram apavorados. Os boatos diziam que todos iam ser crucificados. E aqueles homens quase analfabetos, uns eram pescadores, outros eram agricultores. Um deles, que era o mais erudito, chamado Judas, da cidade de Quérios, que era o mais intelectual, foi o que o traiu. 11 eram galileus, um era judeu, o traidor. E eles não sabiam o que ia acontecer, tinham medo de sair na rua. Por fim, na terceira madrugada, aquela mulher que ainda preservava um pouco de nardo, Pedro e João e outras mulheres resolveram embalsamá-lo. Iriam desafiar a lei. Sabiam que o sepulcro estava com soldados colocados por Herodes para impedir que ele roubasse o cadáver. Ele se atreveu a dizer que voltava 3 dias depois. E era necessário desmentir, até mesmo roubar o cadáver e ocultá-lo, para desmentirem-no. Então os 3 foram, antes que o dia desse gargalhadas de luz,
quando a madrugada chegasse. E quando lá chegaram, tiveram uma grande surpresa. As sepulturas eram, e ainda prossegue alguma parte de Israel, cavadas na rocha viva, em uma antecâmara, onde se velavam os doentes, os mortos, e a câmara principal, onde era aberta uma fossa na pedra, onde se colocava o cadáver enfaixado de pé. Uma pedra mó, pesada de moinho, vedava a entrada. Ele foi sepultado abaixo, na outra câmara, em uma abertura feita no coração da rocha. Quando os três chegaram, a pedra estava movida. Eles entraram e olharam lá. Estava o manto de linho de 2,20 metros, que cobria, que o vestia exteriormente, e aquele que amarrava o queixo, como durante muito tempo se usou. Ali estavam, menos ele. Também não estavam os soldados. E os três ficaram aturdidos. João desceu correndo para dar a notícia. E ela ficou a sós. Ali, naquele outeiro, havia rosas silvestres vermelhas. Era o lugar de José de Arimateia, que cedera o seu sepulcro novo para o desconhecido a quem ele amava. E ela saiu aturdida, e vendo um homem de pé, de costas, ela gritou, devia ser o jardineiro: Senhor, para onde levar o meu senhor? Ele voltou-se, e ela teve quase um delíquio. Era Jesus. Rabone, a mesma palavra. Mestre querido. Maria. Ela correu, não me toques. Ainda não estive com meu pai. As tradições dizem que ele foi às regiões profundas de sofrimento buscar Judas. A Igreja Católica narra no credo que ao terceiro dia ele desceu aos infernos. A tradição espiritista diz que ele foi às regiões umbralinas para buscar o companheiro equivocado que depois do grande crime da traição cometeu um crime pior, o suicídio. E voltou impregnado da energia deletéria. Não me toques. Ainda não fui ao Pai, ainda não me libertei dos fluidos perversos infelizes. Mas agora era um novo dia. Ela desceu correndo porque ele disse: vai e anuncia aos companheiros que eu voltei. Poderemos imaginar a alegria dessa mulher, a sinfonia que cantava dentro do seu coração, as lágrimas que saíam pela comporta dos seus olhos. Quando ela chegou à casa da última ceia, empurrou a porta, gritou: ele voltou! Ali estavam os amigos surpreendidos. Ele voltou. Acabo de ver Jesus. Todos se entreolharam. Um deles contemplou a mulher e disse: ele voltou. Ele nos abandonou. Sejamos francos. Ele nos meteu nesta enrascada. Prometeu-nos o reino e fugiu. E deixou-nos a sós. E tu vens dizer-nos que ele voltou. Como sabes? Ele me apareceu. A ti? Que pergunta cruel. Não era necessário dizer por quê. A ti? Ela ficou com vergonha. Porque a sociedade é assim. Condena o erro e quer matar o errado. Fala de virtude, mas não dá oportunidade a ninguém de se reabilitar. A memória para o erro dos outros é perpétua. Até hoje eu ouço pessoas dizerem: está muito bem, mas eu conheço a história dele. Eu conheço. A pessoa tem o prazer mórbido de colecionar lixo. E seria tão fácil colecionar alegrias. Maria, envergonhada, recuou. Nunca a perdoariam. Ela era meretriz, havia sido, mas não foi sozinha. Muitos prostitutos a corromperam, mas a sociedade achava que não. Só há prostitutas.
E é claro que elas não se perdem a sós. Mas neste momento, a mãe do ressurrecto abraçou-a e lhe disse: eu creio, minha filha. O meu coração de mãe diz-me que ele te apareceu. Aquele que se apontava era Tomé, frio, rebelde, apesar da convivência de 2 anos e 8 meses com ele. Para muita gente, toda uma vida é pouco. O caráter de uma pessoa ilibada por 50 anos, basta uma calúnia para dizer assim, vai ver que é. Não adiantam valores no mundo, como dizia Rui Barbosa, onde a degradação campeia. Mas, dias depois, ele apareceu no mesmo lugar, portas trancadas. E quando todos ficaram extasiados, ele disse: Tomé, vem e toca. Toca o lugar da flechada, a lança de Longinos, que ele abriu entre a 3ª e a 4ª vértebra, uma ferida, ele já estava morto. Vem e toca, para que vejas que sou eu. Tomé veio, tocou a chaga. Ó Senhor, eu agora creio. Sim, Tomé, tu crês porque viste. Bem-aventurado, no entanto, é todo aquele que, não tendo visto, acreditou. E logo mais, foi uma sinfonia de aparições. Ele apareceu na estrada que leva a Emaús, a 2 viandantes. Ele apareceu na Galileia, quando todos voltaram para casa, e Simão estava pescando nu, para ter maior facilidade com as redes, e não conseguia pescar, quando subitamente na névoa, ele pareceu enxergar um fantasma. E uma voz lhe disse: Simão, atira as redes à esquerda. Ele cobriu as partes pudicas, atirou a rede e repletou-a. Diz a tradição, o barco quase afundou. E ele, remando, era Jesus. Assou o peixe na brasa. Comeram, era o mestre. As labaredas clareavam-lhe o rosto transparente. Ele apareceu em Betânia, quando João, jovem arrebatado, falava emocionado a respeito das suas lembranças, e havia quase 500 testemunhas. E ele ascendeu em uma nuvem na direção do infinito. Agora era o momento das despedidas. Cada qual deveria tomar o seu rumo, não sabiam o que fazer. Era um estranho ministério. Que fazer? Tiago ficou em Jerusalém. Ele conseguiu uma casa na estrada entre Jerusalém e Jopa para albergar os miseráveis, crianças órfãos, leprosos, loucos, endemoniados. Pedro voltou a Cafarnaum. Maria volveu a Nazaré, onde tinha parentes. E cada qual foi para os seus quefazeres. Maria, a de Magdala, também voltou para as suas regiões. E quando ela estava procurando organizar a mente para dar um novo destino, Pedro disse: agora, Maria, eu voltarei a Jerusalém para ajudar a Tiago. A casa do caminho necessita de mim. João viajou para longes terras, Éfeso, uma região grega, onde alguém lhe havia dado um trato de terra. E quando todos saíram e Pedro lhe disse: agora me vou eu, ela sozinha suplicou: Simão, leva-me contigo. Não posso, Maria. Tu és mulher. As mulheres são fracas. Depois ela compreendeu o passado. Perdoa-me. Muito bem, Simão. Ele se foi e ela ficou ali. Durante 3 dias, ela bateu na porta dos casais suplicando um emprego. Nós falamos tanto contra o vício, mas não damos oportunidade ao viciado de recuperar-se.
Ela desejava trabalhar, ganhar o pão. Os homens diziam, volta. Tu continuas bela. Acabou o fetiche. Aquele estranho Galileu te havia seduzido. Agora ele morreu, volta. Nós te daremos um palácio, tu és bela. Um pouco mais de trato e tudo voltará ao normal. Ela sorria confrangida. Para o vício, todo mundo colabora. Para a virtude, os obstáculos se levantam. As mulheres diziam, volta ao prostíbulo, miserável. Tu não roubaste nossos homens, volta, pecadora. E atiravam-lhe os cães e pedradas. Foi nessa situação que ela viu que ia morrer. A fome. Ou teria que se prostituir ainda mais. Estava na praia, naquela mesma praia, de onde pegar a barca. E era uma madrugada, quando ela ouviu uma matraca que, batendo metal na madeira, fazia-se acompanhar de uma voz rouquenha, fugi. Morfeia. É lepra. Havia uma exigência legal, que os leprosos chocalhassem algo para que as pessoas saíssem da direção do vento para não se contaminarem. Maria quis correr, o instinto de conservação da vida, mas lembrou-se que ela possuía lepra na alma. Então ela ficou. Era um grupo, alguns a cavalo, outros amputados, crianças, pessoas cegas, arrimadas a bordões. Quando eles foram chegando, ela perguntou, aonde ides? A Cafarnaum. E que viestes fazer? Nós vimos da Assíria, porque ouvimos falar de um taumaturgo que limpa a lepra. Chegastes muito tarde. Assassinaram-no. Mataram-no numa cruz. Então ela viu aqueles rostos amargos desenharem o desencanto. Alguns saltarem do animal e chorarem. As mulheres estreitarem os filhos. E ela disse, não choreis. Ele se foi, mas nos prometeu a vida. O corpo é uma massa que se decompõe. A alma é um cisne de luz que pode voar. Então ela se lembrou do sermão da montanha. Ele falou que são bem-aventurados que choram, os que sofrem, os que têm sede de justiça, os repudiados. E ela percebeu que estava falando sobre ele. Falava em torno dele, cantava o seu nome e falou-lhes. Comeu um pedaço de pão de mãos leprosas, atravessou a noite do dia seguinte. Quando as autoridades souberam daqueles leprosos recém-chegados, expulsaram-nos para que fosse para o Vale dos Imundos em Jerusalém, que tinha uma população de mais de 10.000 moribundos de lepra. Mas eles agora sorriam e saíram. Ela ficou a sós na praia. Quando numa curva, uma criança lhe acenou a Deus, ela teve uma reflexão. Não tinha ninguém. Essa foi a sua primeira família. Ela gritou, esperai por mim. Saiu a correr, abraçou as crianças. E 2 semanas depois, no Vale de Lepra de Jerusalém, entraram alguns estranhos e uma linda mulher. Toda tarde, quando o sol cobria o Hermon em neves eternas e dava-lhe um esplendor estranho, em uma pequena plataforma, uma linda mulher falava, vós, os leprosos, e referia-se a Jesus. 10 anos depois, ela se banhava em uma cascata, quando, olhando o colo, ela percebeu ligeira despigmentação, aquele tom róseo de uma pétala de rosa. Ela passou a mão, tomou de um graveto, fincou, não sentiu nada. Ela sorriu. Pagarei na carne os erros que na carne cometi. Naquela tarde, mais exuberante do que antes, ela abriu os braços e começou um discurso diferente.
Meus irmãos, nós, os leprosos, Maria de Magdala, exteriorizava de dentro a lepra que saía agora em flores murchas e apodrecidas de carne em decomposição. 30 anos depois, daquela mulher que fora a rainha das cortesãs, não restava mais nada. A catarata devorou-lhe os olhos, os dentes caíram, as abas das narinas foram carcomidas, as orelhas alongaram-se, a artrites reumatoide deformou-lhe os dedos, a lepra exigiu amputação de alguns. Recurvada, ela se lembrou da mãe de Jesus. Sabia que ia morrer, mas não desejava morrer sem ver aquela que é a mãe da humanidade. Então ela disse aos seus: eu tenho que ir. A senhora mora em Éfeso. Eu desejo vê-la pela última vez, com os apagados olhos da carne. Orai por mim. Pediram-lhe para que não fosse. As imensas estradas, a canícula. Mas ela disse: é o meu último desejo. Despediu-se. E arrimada a um bordão, começou a longa jornada. Viajava à noite, repousava sob as árvores durante a canícula do dia. Crianças atiravam-lhe pedaços de pães ázimos e outros alimentos à distância, e algumas pedradas também. E ela foi. Éfeso estava ali. Às portas da cidade, as febres dominaram-na e ela caiu em delírio. Alguém passando viu aquele corpo trajado pronunciando João. Maria de Nazaré. Correu e foi até o aclive, onde morava João, em uma casa que passou a ser chamada a Casa da Santíssima. Porque a veneranda mulher que ali morava havia um dia atendido a um leproso, e ele disse: Senhora, vós sois a mãe do nosso Senhor, e sois a mãe santíssima dos desgraçados. Maria Santíssima desceu, recolheu aquela mulher alquebrada, levou-a, colocou-a num catre, e durante 2 dias e 3 noites velou. Ela não recuperou mais a lucidez. Na madrugada seguinte, ela sentiu uma queda súbita e flutuou no ar. Estava leve. Ela reviu-se conforme era na sua juventude antes da ilusão. Estava fremente de júbilo. Percebeu o corpo apodrecido, encarquilhado. A mãe de Jesus recurvada, chorando, e João cobrindo-a. Naquele momento, ela teve a impressão de que uma vaga, um zéfiro, um vento brando carregou-a nos braços do ar e depositou-a nas praias de Cafarnaum. Naquela mesma praia, onde ela tivera a ocasião de conhecer o Mestre na noite inesquecível. Maria sentiu-se leve, e olhando o mar espelho na madrugada, que estava agora irisada de luz, ela viu que uma claridade específica flotava sobre as ondas. Acercava-se, ela apurou os olhos, desenhou a figura humana, esguia, as vestes até os pés. Era Jesus. Ela correu, adentrou-se, e quando se encontrou, ele segurou-lhe as mãos com as chagas nos pulsos. Ele disse: Maria, tu foste fiel até o fim. Tu disseste que me davas a tua vida, e eu a aceito. Agora repousa, para que te possa coroar
no reino de meu Pai. Ela ascendeu nos braços do amado, e uma canção angelical, em vozes, continuou trauteando a música sublime. E naquela noite, quando o astrólogo persa olhou os céus, ele percebeu uma claridade imensa e acreditou que era uma estrela novíssima. Não era. Era Maria de Magdala, a pecadora arrependida, entrando no paraíso. Quantas Marias de Magdala e homens de Magdala existem no mundo? Para mim, é o maior exemplo de conversão da humanidade. Paulo era puro e permaneceu. Maria era um pântano que se cobriu de lírios alvinitentes. Maria realizou uma revolução tão grandiosa que mereceu ser a portadora da ressurreição. Jesus não apareceu à sua mãe, a quem amava, nem a João, que era o discípulo preferido, nem a Pedro, a quem ele entregara o rebanho. Apareceu à pecadora, para nos dizer a nós, pecadores que somos, que a nossa felicidade depende da nossa transformação moral, que todos erramos, sem exceções. A única foi ele. Que errar é um fenômeno normal, biológico, filosófico e psicológico. Mas reabilitar-se do erro é um dever ético. Todos podemos e caímos, mas levantar-nos da queda é o impositivo da evolução. Lembrei-me há pouco de Maria de Magdala e recordei-me destes dias tumultuosos, destes dias difíceis, que nos impedem quase de seguir a Jesus. E recordei-me de que o Espiritismo é Jesus voltando para nos reabilitar. É a fé raciocinada e pura para provar a imortalidade, a fim de termos a certeza de que viveremos depois da disjunção cadavérica. Recordei-me de Maria de Magdala, porque vivemos a hora desafio e temos vergonha de ser bons cidadãos no momento de tanta corrupção e iniquidade. Rui Barbosa dizia, de tanto ver a iniquidade, o cidadão tem vergonha de proceder bem. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Conseguir essa vida é beber da sua palavra alcandorada o sublime licor da verdade que não embriaga. É termos a coragem de ser bons pais, bons filhos, bons parceiros, cônjuges fiéis, bons amigos, servidores que se desincumbam dos seus deveres, patrões que sejam equânimes com os seus funcionários. Sermos gente, será pedir muito que voltemos a ser gente, que não sejamos mais o lobo um do outro, como diz a Divina Comédia, o homem lobo do homem, que voltemos a ser gente. Nós já tentamos a guerra, não deu certo. A traição, o crime, a infâmia, a perfídia, o vício. Será que poderíamos começar a tentar o amor? O amor que não pede nada, o amor que apenas doa. Esta é a mensagem nova. No dealbar de um novo milênio, a mensagem é esta: seja você quem ama e não tenha constrangimento de amar. Seja você quem perdoa e não fique envergonhado de perdoar. Seja você quem dá uma nova chance e não fique constrangido em concedê-la.
Seja você quem estende a mão para abraçar neste mundo de mãos que somente apedrejam. Seja você a manifestação de Jesus no mundo, para que todos saibamos que somos seus discípulos. E se alguém disser, mas eu não tenho como, eu sou tão pobre, eu não sei falar, eu não sei agir, eu não tenho capacidade de ser missionário, eu não tenho recursos, diga sim a Deus. Eu gostaria, meu Deus, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas, mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, se eu não puder ser um sendal de ástaros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser a chuva generosa, que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, deixa-me ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser uma flor solitária, na frente da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejava ser a montanha altaneira que levasse a humanidade inteira para ver a paisagem rutilante da vida. Mas eu sou tão insignificante. Deixa-me ser uma pedra, pavimentando o chão, por onde passam os heróis na conquista da multidão. Eu queria ser uma escada que levasse o conquistador ao seu fanal. Mas como não vou lograr, eu te quero rogar para ser pelo menos o primeiro degrau. Eu queria ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade. Jamais conseguirei. Então eu te suplico para ser um grão que, caindo no chão, me multiplique no milhão e cubra da humanidade a mesa com a dádiva do pão. Eu queria, Senhor, ser um pomar de árvores frutíferas e generosas, mas não lograrei. Então eu te pedirei para ficar à sombra na estrada, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho: olá, meu amigo, aonde vais? E se ele olhar para trás e me perguntar: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, eu irei contigo. E lado a lado eu possa cantar: Senhor, eu gostaria de ser um cantor, um trovador, declamador esteta. Eu queria ser um musicista, um artista, para falar da grandeza da tua obra. Porém me faltam esta magia, a poesia. Deixa-me pelo menos dizer-te: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.